Olá, cumprimento aos senhores e às senhoras, membros do Ministério Público, toda a equipe que está nos assistindo agora e gostaria primeiramente de me apresentar a vocês. Sou Luciana Hetz, analista técnica do SEBRAE. Há 10 anos estou integrando a equipe do SEBRAE Tocantins e iniciei a minha carreira no SEBRAE Alagoas, sempre trabalhando com foco na desburocratização, na simplificação dos processos de legalização dos pequenos negócios. Me formei em Direito, fiz uma pós-graduação tanto em Direito Administrativo quanto em Gestão Empresarial e a partir daí me encantei pelo mundo dos pequenos negócios. E é agora que eu convido vocês a mergulhar comigo no mundo do empreendedorismo. Pois bem, neste momento gostaria de passar a todos vocês todo o conteúdo deste curso e convidá-los a mergulhar neste tema tão interessante. A visão geral do curso diz respeito à importância dos pequenos negócios e para que a gente conheça e entenda toda essa importância dos pequenos negócios, vamos dar um breve passeio no mundo, no Brasil, no Tocantins. Vamos conhecer os números dos pequenos negócios e entender como os pequenos negócios, como as micro e pequenas empresas movimentam a economia do nosso país. Vamos entender também a nova figura de empreendedorismo que ingressou no nosso país a partir de 2008, o microempreendedor individual. Esse microempreendedor individual causou uma verdadeira revolução nos números do empreendedorismo do país. A partir de então, vamos mergulhar fundo na Lei Geral, conhecer os pilares da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, essa lei que surgiu em dezembro de 2006. Vamos estudar a questão da desburocratização, vamos mergulhar fundo no que diz respeito à figura do microempreendedor individual, explorar bastante o tema das compras públicas, do uso do poder de compra pelo governo federal, estadual e municipal e principalmente a transformação que um poder de compra efetivo faz no desenvolvimento local. E por fim, a liderança. Qual o papel da liderança quando a gente precisa fazer com que a lei saia efetivamente do papel e ingresse na sociedade? O grande desafio das lideranças locais é fazer com que essa lei geral aconteça e traga toda a colheita que realmente o empreendedorismo do nosso país merece. Estados Unidos é um exemplo de cuidado e de atenção para as micro e pequenas empresas. Nos Estados Unidos, vejam só no slide de vocês, nós temos 99,7% de micro e pequenas empresas. E essas micro e pequenas empresas juntas, elas movimentam a economia gerando cerca de 40% dos empregos. O mais interessante dos Estados Unidos e que pode ser tido como exemplo para outras nações é o investimento em inovação e tecnologia dessas empresas. Na verdade, as micro e pequenas empresas dos Estados Unidos, olhem só que interessante, elas produzem 13 vezes mais patentes do que qualquer outro país desenvolvido. Então, esse incentivo de inovação, ele merece reconhecimento. Outro ponto importante nesse passeio pelo mundo é o destaque para a Alemanha, 98,8% das empresas são micro e pequenas empresas. E o Brasil, como é que fica nessa? 99,1% das empresas brasileiras são pequenos negócios. Na verdade, temos uma organização, inclusive indiana, que destaca o quanto é importante o empreendedorismo no mundo e o quanto é importante incentivar esse empreendedorismo. Ela traz comumente vários dados dos pequenos negócios nesses países e eu os convido a visitar o site dessa organização. O nome da organização é o WOSME. Vocês têm a fonte bibliográfica no material de vocês. Essa instituição, ela diz que 98% das empresas formais do mundo são de pequenos negócios. Vejam só que dado importante e como isso nos faz pensar, nos faz refletir sobre qual o nosso papel diante de um público
tão carente de informações de tratamento diferenciado. E não só o OSME, uma instituição que merece reconhecimento que trata dos pequenos negócios. Em todo o mundo são inúmeras as instituições que sabem, que afirmam que aonde estão os pequenos negócios, as micro e pequenas empresas, a economia realmente circula e faz acontecer. Um exemplo é o Banco Mundial. O Banco Mundial, ele sempre trata do tema dos pequenos negócios com muita eficácia. Inclusive tem a publicação de um material chamado Doing Business, que ele mapeia todo o processo de legalização de empresas no mundo inteiro. E infelizmente no nosso país, nós vamos ver um pouco mais adiante, a nossa figura ainda tem muito que melhorar. O Brasil ainda não está totalmente avançado no prazo, na desburocratização de legalização de empresas, como o Canadá, Portugal, Nova Zelândia, em que você abre uma empresa em apenas um dia. E é isso. Outro ponto importantíssimo que essas instituições trazem, um dado que merece registro, é que em países que apoiam efetivamente as políticas de favorecimento, de tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, nestes países há um ganho de produtividade de 4 a 11%. Este slide confirma tudo o que foi falado até agora. Vejam, mais de 2/3 da economia mundial circula nas economias locais, aonde prevalecem as pequenas e médias empresas. E dessas pequenas e médias, nós já vimos, o maior percentual é de pequenas empresas. No Brasil, 99% do total de empresas são de pequeno porte. Nós já vimos aí o percentual aproximado, então, de 99%. Elas ocupam 25% do PIB, então elas movimentam a economia com bastante intensidade. 52% do saldo de empregos formais cabem às micro e pequenas empresas. 70% das novas vagas de emprego do país são das micro e pequenas empresas, que movimentam 40% da massa salarial do nosso país. Com relação às compras públicas, ainda temos muito que avançar. Cerca de 1% apenas é o percentual que ocupa as empresas de pequeno porte no nosso país. E com relação à economia do país? Vejam o slide que está sendo mostrado agora para vocês. O que vocês veem nesse slide? Uma imagem agradável, um mar em movimento. A economia do nosso país tem esse movimento, às vezes atribulada, às vezes um pouco mais calma. E as pequenas empresas precisam se ajustar em meio a todo este movimento. Quando a economia está calma, vejam o próximo slide. Há riscos também. A empresa pode entrar numa zona de conforto e então qualquer movimento, por menor que aconteça, tira toda a instabilidade dela. Veja esta outra imagem. Nela, as ondas estão mais fortes. Há riscos da empresa se machucar em alguma pedra. E às vezes pode acontecer deste acidente ser fatal. Não que as mudanças sejam prejudiciais, nós precisamos nos acostumar com elas. Já dizia um filósofo clássico, Heráclito, que há 500 anos antes de Cristo já dizia uma frase que tem muita verdade até hoje. Nada é permanente, exceto a mudança. Diante desse cenário de mudanças, vejam esta próxima imagem. É verdade, é uma imagem um pouco chocante, mas procurei representar as micro e pequenas empresas pedindo socorro, pedindo um tratamento diferenciado, pedindo uma atenção especial às lideranças que podem e devem mudar este cenário. Percebam, de cada 10 empresas, 5 fecham as portas até os 2 anos de vida. E analisando os gráficos da pesquisa GEM, que é uma pesquisa internacional, pesquisa que é publicada anualmente com a fonte do SEBRAE, do sistema SEBRAE.
Essa pesquisa fala o seguinte, que a grande maioria das empresas que fecham suas portas até 2 anos de vida são micro e pequenas empresas. Quando eu falo em microempreendedor individual, que são as empresas que faturam até 81 mil por ano, esses microempreendedores, eles já têm uma taxa de sobrevida maior, até porque o negócio deles tem um risco menos elevado. Então, quando a gente fala em microempreendedor individual, 3 microempreendedores fecham suas portas até os 2 anos de vida. E como fazer para que estas empresas sobrevivam e, mais do que isso, possam trazer frutos, dinamizar a economia local? A partir deste conhecimento introdutório, convido a vocês no Ministério Público a voltar os olhos ao estado do Tocantins. E conhecendo mais detalhadamente a Lei Geral dos Micro e Pequenos Negócios, atuar de uma forma diferenciada como fiscais da lei.